Hoje nós vamos refletir, Letícia, sobre a missão como essência da Igreja, tema que ganhou ainda mais destaque com a eleição do Papa Leão XIV, antigo cardeal Robert Prevost, que foi missionário nas periferias do Peru. Sua escolha como sucessor de Pedro coloca a missão no centro da Igreja, reafirmando a importância de viver e propagar o Evangelho. E para essa conversa nós vamos receber o Padre Marlos Aurélio, missionário redentorista, superior provincial da nossa província redentorista Nossa Senhora Aparecida. E ele já está aqui conosco online. Padre Marlos, bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia, irmão Ian. Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E com o senhor, tudo certo? Tudo em paz. Tudo certinho também, graças a Deus. Padre, nós temos uma conversa importante hoje, né, sobre essa missionariedade na Igreja, né? O Concílio Vaticano II, Padre, ele afirma que a Igreja é missionária por sua própria natureza. E o que isso significa na prática, dizer que a missão é a essência da Igreja? Então, quando nós falamos de missão na Igreja, nós não estamos elencando apenas uma característica facultativa, ou seja, ou a igreja pode ser missionária, mas se não for também, ela continua existindo tal qual. Não. A missionariedade é uma definição da própria essência da igreja. A igreja existe por causa da missão. E a gente precisa entender a missão como esse dinamismo que a igreja precisa ter para que ela cumpra bem a sua missão, que é de fomentar a presença do reino de Deus no nosso meio. E aí a gente precisa entender a missão dentro da sua grande pluralidade e diversidade. Não apenas aquela explicitamente religiosa, mas as várias maneiras de missão que às vezes acontece até de forma implícita, mas não deixa de ser uma forma de contribuir para que o reino marcado pela justiça, pela boa convivência, né, a fraternidade universal, aconteçam também no nosso meio. Então nós estamos dizendo de uma missão que foi confiada pelo próprio Cristo à sua igreja, né, de tornar todas as pessoas discípulos e missionários em Jesus Cristo. E à medida que a gente assume isso, a gente vai estar vivendo de fato a missão como um imperativo e não como algo facultativo. Padre Marlos, muito bom dia. Bom ter o senhor aqui na família dos devotos também. E queria que o senhor falasse um pouquinho assim, sobre o Papa recém-eleito, né, o Leão XIV. Ele tem a missionaridade marcada, né? Ele trabalhou muito nas periferias do Peru. E como que o senhor interpreta essa escolha da Igreja por esse Papa que tem toda essa trajetória de missão? Eu vejo assim, o Papa Leão XIV está em linha de continuidade daquilo que o Papa Francisco estava propondo para a nossa igreja, com toda a sua herança latino-americana. E este Papa também, embora tenha nascido nos Estados Unidos, pôde realizar uma missão a gentes aqui na nossa América Latina, conhecendo todas as contradições, ainda que seja um continente marcadamente cristão, católico, mas nós encontramos ainda tanta injustiça, tanta desigualdade, tanto contraste social, tanta pobreza. Então isso significa que está faltando alguma coisa para que essa missão de fato esteja acontecendo no nosso meio. Não basta apenas dizer, né, somos católicos, somos cristãos, mas estamos vivendo de fato essa coerência com o Evangelho, os valores que nascem do Evangelho. E eu imagino que nenhum Papa seria diferente, né? Nós estamos citando esses dois últimos, Papa Francisco e agora o Papa Leão XIV. Mas todo Papa sempre insiste nisso, ou seja, a Igreja precisa estar sempre em missão. A missão é aquilo que define, que caracteriza a Igreja na sua essencialidade. E gosto de lembrar aquilo que o Papa Francisco insistia conosco, né? A Igreja não é uma ONG, a Igreja não é um clube de amigos, mas a Igreja se forma em torno desta grande proposta de Jesus para que a gente o receba como realmente o sentido maior da nossa vida, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e a partir disso nos sintamos também motivados, impelidos a levar essa mesma riqueza que um dia recebemos ao coração de outras pessoas. Portanto, eu vejo que o Papa Leão XIV vai continuar dando corpo
nos interpelando, nos encorajando, nos provocando para a missão. Porque se a igreja falhar nisso, ela estaria deixando de cumprir o mandato de Jesus, ela estaria, digamos assim, menosprezando aquilo que é a essência da própria proposta cristã, da gente poder divulgar, da gente fazer crescer entre nós a presença do reino, que não acontece simplesmente quando a gente diz, eu creio em Deus, mas quando a gente pode aderir também aos valores que são decorrentes aí do Evangelho, né? A vivência da justiça, da fraternidade, do respeito pelo diferente e aceitar até mesmo a pluralidade da forma de ser missionário. O Papa Leão XIV foi um missionário no Peru, tornou-se bispo no Peru, foi até naturalizado, né? Sumiu para valer essa sua missão. Então esse é um tipo de missão, missão de gentes. Você deixa a sua pátria e vai para uma outra, a fim de levar o Evangelho, de compartilhar da vida das pessoas. Mas sabemos que mesmo na nossa localidade, no nosso país, na nossa família, a gente pode também viver esse espírito missionário, porque não é tanto aquilo que fazemos, mas o modo como agimos, como nos relacionamos, como vamos criando também possibilidade aí da presença de Deus acontecer no nosso meio. Padre, e é válido afirmar que a experiência missionária em contextos de periferia, ela pode dar uma sensibilidade pastoral maior e também a respeito da liderança na igreja? Qual é a visão do senhor sobre isso? Então, isso é algo que para nós foi muito claro, sobretudo na década de 1960, né, com as nossas conferências episcopais latino-americanas. A gente pega Medellín, depois Puebla em 79, mesmo a última conferência que nós tivemos em Aparecida, né, no ano de 2007, sempre essa insistência de apostarmos, de investirmos nas pequenas comunidades, né, porque as comunidades irradiam não só o conhecimento da palavra que podem ter a partir dos estudos, né, da Sagrada Escritura, os círculos bíblicos, as comunidades eclesiais de base, mas também elas atingem, sobretudo, a população mais carente, mais vulnerável, que fica desassistida até religiosamente. E a partir daí nascem também trabalhos, iniciativas em prol daquilo que é direito fundamental de toda pessoa humana. Porque o Evangelho quer também salvaguardar, garantir a nossa dignidade, a nossa cidadania. Então há um entrelaçamento, justiça e vida de fé, enfim, da gente perceber há uma incidência, né, da mensagem religiosa para a vida cotidiana concreta. Então nós temos muitos passos nesse sentido, mas nos últimos tempos nós estamos retrocedendo um pouquinho, voltando, né, àquela mentalidade de uma igreja mais de cristandade, uma igreja que não coloca realmente os pés nas periferias, na onde o povo está vivendo, e com isso os nossos irmãos evangélicos vão chegando na frente. Então aquilo que era um grande legado nosso, aquilo que era a experiência da Igreja Católica, agora vai se tornando algo assim, até mais praticado pelos nossos irmãos evangélicos, né? Que conseguem criar realmente rede de comunidades, as pessoas se sentem acolhidas, valorizadas. Se pensamos aí nas periferias das grandes cidades, grandes desafios, né? Porque as pessoas não querem viver no anonimato. Então, ser chamado de irmão, ser acolhido, ser valorizado, ser ajudado, isso também nos faz missionários, né? Então, nesse sentido, os evangélicos têm dado uma contribuição muito grande, porque eles estão nas grandes periferias aí das grandes cidades. Não que nós católicos estejamos totalmente longe disso, né? Mas precisamos retomar aquele ardor e não ficarmos simplesmente, né, nas grandes manifestações, nos grandes aglomerados e acreditando que às vezes dentro da igreja somente é que se pode viver a fé. Por isso mesmo que o Papa Francisco nos provocou, uma igreja de saída, uma igreja que deixa as suas instalações, suas acomodações e parte para o corpo a corpo, porque é aí que a gente vai testemunhando a fé um para o outro. Isso é ser missionário, né? A gente não tem uma missão, mas a gente é missão à medida que a gente encarna esse espírito de ser solidário, de ser próximo, de ser participativo.
Hoje a gente precisa, na verdade, resgatar aquilo que já foi tão forte na vivência da nossa igreja, né? As comunidades pequenas, mas que são verdadeiros polos irradiadores da fé e conjugando a fé que nós temos em Jesus Cristo, com também a nossa prática cotidiana, os desafios que são inerentes à vida humana. E padre, para a gente ir encerrando, queria que o senhor falasse então como viver essa missão de forma concreta na vida dos fiéis, né? O senhor falava justamente isso, né? Da gente ser essa igreja que está mais próximo deles e como cada um de nós a gente pode viver isso. Eu vejo que a missão é um dom de Deus, porque Jesus é o primeiro e o grande missionário do Pai, ele vem ao nosso encontro, ao encontro de toda a humanidade, né? Por isso a missão é dom, porque a gente acolhe a fé que recebemos de Deus através dos nossos pais, daqueles que nos antecederam, mas também é uma tarefa, é algo para ser assim colocado no horizonte da nossa vida cotidiana, cada dia, e pensar, né, no que eu posso ser útil ao outro, aquilo que o Papa Francisco nos dizia, né? Se alguém vem a esse mundo, já faz a diferença na vida de uma pessoa que seja, cumpriu bem a sua missão. Então a gente não pode se furtar, né, a esta missão que nos é dada por Deus como um dom, mas também como uma grande tarefa. E aí eu vejo que dentro da missão nós temos inúmeros desafios, mas temos também momentos de graça. Acho que um dos grandes desafios que nós encontramos é esse da enculturação, de entrar um pouco no mundo do outro, nos valores que o outro tem. Quando vamos para uma missão, se pensamos assim, a missão adigentes, né? Numa outra cultura, numa outra terra, dentro de outro povo, ali também já estão presentes sementes do Evangelho. Nós aprendemos isso ao longo de toda a história da teologia. Não é que eles são desprovidos de tudo, né? Então eu posso também receber, e aí está a graça. Eu posso também aprender com o outro novos valores, novas formas de viver o Evangelho. Acho que é sempre um intercâmbio, né? Nós oferecemos, mas também recebemos. Para nós, missionários redentoristas, dizemos sempre assim, né? Nós evangelizamos os pobres, mas somos também por eles evangelizados. Então nós recebemos muito do povo, que às vezes, dentro de uma situação, né, economicamente falando, muito precária, mas que são capazes de partilhar, que vivem valores realmente de respeito mútuo, de união. Então, tudo isso é um aprendizado bonito que nós recebemos na missão. Então, eu diria, de maneira muito prática, de maneira muito concreta, da gente poder partilhar, né, esses grandes sonhos da humanidade, mas que também são iluminados aí pela fé, da vivência da justiça, da fraternidade, da partilha, do respeito aos direitos fundamentais de toda pessoa humana. É isso que vai possibilitar que a gente se perceba, né, missionário envolvido numa grande causa. E, obviamente, sempre alimentado, sempre amparado por uma boa espiritualidade, uma espiritualidade missionária. Cada congregação religiosa, cada ordem tem a sua própria espiritualidade, né, sua mística, e é isso que nos impulsiona e nos mantém na missão. Porque se a gente não tiver também essa mística, essa espiritualidade, a gente vai se sentindo esvaziado, desmotivado, né? Então, aquilo que aprendemos dos nossos fundadores, os santos das nossas congregações, eles também possibilitam que a gente tenha esta garantia, esse suporte, né? Que vai nos manter vivos e atuantes em favor da missão. Perfeito. Perfeito, padre. Muito obrigado por enriquecer a nossa manhã com tanta sabedoria. Nós agradecemos muito ao Senhor, um privilégio para nós, não é, Letícia? Ter o Senhor aqui conosco. Obrigado sempre, e nós já estamos sabendo que amanhã o Senhor completa mais um ano de vida, né? Desde já, parabéns para o Senhor, saúde, paz, felicidades e o nosso obrigado sempre. Feliz aniversário, muitas bênçãos para o senhor, Padre Marlos. Obrigado, Letícia, obrigado, irmão Ian. E só lembrando também, o irmão Ian, por exemplo, é um irmão redentorista missionário, porque o irmão Ian realiza o seu trabalho missionário, sobretudo junto dos nossos confrades, enfermos, idosos. Então, essa também é uma missão. Obviamente que ajuda aí no santuário, nos meios de comunicação, TV Aparecida, né? Mas estar apoiando, dando também assistência aos nossos enfermos é uma missão necessária, bonita e imprescindível. Então, isso para dizer que
a criatividade ela é muito bem-vinda no campo missionário. Há trabalho e a possibilidade para todos nós. Com certeza. Grande muito abraço, obrigada, padre. viu? Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia, bom trabalho. Obrigada. Obrigado.